igreja. Que o Senhor Jesus venha abençoar cada um. Em o nome de Jesus, louva a Deus pela vida do pastor Cleuber. Louva a Deus pela vida do presbítero, do pastor Roberto. Deus abençoe grandemente. Louva a Deus pela vida do pastor Souza, que sempre nas nossas caminhadas tem estado conosco. Que Deus venha abençoar grandemente. E assim, louva a Deus pela vida da minha esposa, que também, aleluia, nesta jornada tem sempre estado conosco, nos apoiando, orando e intercedendo pelo ministério de Jesus conosco nesta terra. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Ficamos de pé, amados, fazendo reverência à leitura da palavra de Deus. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 38. Uma mensagem muito bem conhecida. Talvez não consiga trazer, aleluias, tantos conhecimentos dentro desta mensagem, pois ela é uma mensagem tão bem pregada, mas foi a qual o Senhor colocasse em nossos corações. Trago a paz do Senhor para o pastor e para a amada igreja do nosso pastor vice-presidente, pastor João. Amém. Onde estivemos ali na quinta-feira ministrando a palavra de Deus, aleluia, em uma campanha que o pastor João está ali fazendo até o final do ano, até as festas, aleluia, daquela igreja. A igreja recebe a paz do Senhor do nosso Amém. pastor João. Glória a Deus. Diz assim, amados, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma doença ou de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse a Senhor: lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito reto, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Pudesse sentar, amados. Glória a Deus. Aleluia. Amados, aleluia, para entendermos essa passagem a qual acabamos de mencionarmos, aleluia, sobre a vida de, aleluia, Ezequias, rei, é necessário entendermos um pouco sobre a história, para que nós possamos virmos ao pleno entendimento desta mensagem. Lembrando nós, aleluia, que Jerusalém foi recebida por um grupo de homens, grupo esse vindo de Babilônia, para cortejar o rei Ezequias. E chegando esse grupo de homens, aleluia, ao palácio de Ezequias, são recebidos. E Ezequias dá-lhes as honras a receber aquele grupo de homens.
Ezequias fica agora muito feliz, porque está recebendo a cortesia destes homens em seu palácio, em sua casa. E Ezequias agora muito feliz, começa a mostrar todo o seu palácio, aquele grupo de pessoas, homens. Agora Ezequias muito feliz, começa a mostrar, presbítero, aqueles homens, tudo que lhes conquistara durante o seu reinado. Mas por que, pastor Cleuber? Porque Ezequias, aleluia, uma certa vez faz uma oração dizendo: Deus, não imputa as tuas mãos sobre este rei que reina antes de mim, ou que está reinando agora. Eu tenho consciência, Deus, que ele está fazendo tudo o que faz mal aos teus olhos, mas não imputes as tuas mãos sobre ele, pois eu faço uma afirmativa a ti, ó Deus, que chegarás a minha vez, e eu o fazerei diferente de tudo que ele está fazendo da casa do seu pai. E é sabido da igreja que Acaz fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor, profanando o templo, fechando as portas do templo, pegando os tesouros do templo e espalhando entre os deuses ou os seus deuses, porque deuses são escritas com letras minúsculas, e o meu, o teu, o nosso Deus tem a letra maiúscula, dizendo que ele é o verdadeiro, dizendo que ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia. E Acaz levanta altares. Acaz não dá ouvido à palavra de Deus, e nem tampouco a voz dos profetas. Aleluia. Aleluia. O culto já não existia mais de adoração a Deus. Os louvores já não existiam mais para exaltar e glorificar, minha irmã, ao nosso Deus. Porque quando louvamos, não expressamos aos ouvidos da igreja, mas expressamos a nossa adoração aos ouvidos do nosso Deus. Que ela seja perfeita, que ela seja agradável a Deus ouvir. A mensagem do qual o pastor Danilo está pregando soa aos ouvidos da igreja, mas é para o meu Deus, é para o nosso Deus. Aleluia. E já não existia mais. Aleluia. Porque a casa tinha fechado as portas do templo. A casa não queria saber do nosso Deus. E Ezequias, seu filho, aleluia, só olha o que Acaz, seu pai, está fazendo e diz: aleluia, não se preocupa, Deus, não imputes as tuas mãos sobre ele, porque eu sei que é pesada e ele não aguentará, não resistirá mais a meu pai. Eu não posso pedir que o Senhor impute as tuas mãos sobre ele, porque a ideia é meu pai, e não, o pai não substitui, é o único Deus. Mas eu quero fazer uma afirmativa a ti,
chegarás a minha vez, e tudo que meu Pai está fazendo, eu consertarei. E é sabido que o pai Acaz de Ezequias morre. E quando Acaz morre, começa agora o reinado de Ezequias. Começa agora Ezequias ter a chance de colocar em prática tudo aquilo que ele um dia, aleluia, as prometeu a Deus. As em oração falaste com Deus que eu os faria. E é sabido da igreja que Ezequias, aleluia, reabre as portas do templo. Ezequias agora faz uma faxina no templo. Ezequias agora quebra os altares dedicados aos deuses que seu pai levantara, traz os utensílios de volta, coloca no templo, reinaugura, aleluia, o culto de adoração a Deus, reinaugura a palavra de Deus, reinaugura os louvores de adoração ao nosso Deus. Aleluia, o culto volta, a adoração volta. Aleluia, Deus volta a ser o centro da atenção daquele povo. Não há mais deuses a serem adorados, sim um único e suficiente e salvador chamado Jesus Cristo, o meu, o teu, o nosso Salvador. Aleluia. E tudo vai indo bem. Ezequias começa a ter o seu nome, aleluia, espalhado por um reinado de paz, por um reinado bom. E ele estava presentes, ele dava muitos e muitos presentes. E Ezequias vai guardando tesouros e muitos outros utensílios. Aleluia, e chega o dia que o nome deste rei já está tão longe que chega a cerca de 1.500 quilômetros de distância, pois é a distância de Israel para a Babilônia ou Iraque nos nossos dias. E quando é falado ao ouvido o nome desse rei e tudo que ele tem feito, lhes é mandado este grupo de homens para ir conhecer, para ir ter com Ezequias. Mas Ezequias não tinha mal ou maldade em seu coração, presbítero. Ezequias, aleluia, não guardava nenhum rancor de ninguém. E quando chega este grupo de homens, ele as recebe. Quando chega este grupo de homens, ele mostra não só o palácio que está sobre o seu comando, o seu lar, mas tudo aquilo que ele tem galgado por ser um rei bom, um rei que tem andado com retidão de coração ao Senhor. Porque andar com o coração reto ao Senhor não é com falácia, não. Não é com mostra também, não. Mas é com a vida dedicada. Mas é com a vida sincera. Mas é tendo sinceridade com a obra de Deus. É tendo compromisso com aquilo que se comprometeu diante de Deus. É tendo compromisso, aleluia, em fazer a obra que não é dele, que não foi inculto a ele, mas que é de Deus,
mostra, aleluias, o templo aí. Coloca dentro da casa de Deus que não era para estar. Coloca dentro do seu lar que não era para entrar. Aleluia. Coloca dentro ou assentado à sua mesa que não era para assentar. Tenha cuidado. Aleluia, com os aplausos. Tenha cuidado com quem bate no teu ombro dizendo que é teu amigo, dizendo que é tua amiga. Não é teu amigo, não é tua amiga, não é teu irmão. Não assente aonde não é para assentar. Não queira estar onde não é para você estar. E Ezequias agora coloca dentro de casa que não era para entrar. Mas por que, pastor? Porque a partir dali, aleluia, Ezequias começa a sofrer as consequências, aleluia, daquilo que não era para ele ter feito, e ele fez. Aleluia. E Ezequias mostra todo o seu tesouro que está na casa de Deus. O templo, os tesouros do templo, o ouro, a prata que havia no templo. Diz a palavra de Deus que o chão, o assoalho era ouro, as paredes eram de ouro, tinha ouro, o teto tinha ouro, a calçada lá fora era revestida de ouro. E agora causa naquele grupo uma inveja. Por que um dia Babilônia veio e invadiu, derrubou-se o templo, colocou fogo, o ouro derreteu e eles levaram todo para a Babilônia, não só o que tinha, mas levaram também aqueles homens que viviam, aleluia, e que eram exaltados por Deus, agora viviam humilhados. Porque colocou dentro da casa que não era para estar. Mostrou o que não devia mostrar. Por isso, muitas vezes, amados, aleluia, é melhor calar-se. Muitas vezes é melhor indagar-se somente ao nosso Deus. Porque nós temos uma filosofia de filosofarmos muito sobre tudo e sobre todos. Quando vai bem, nós temos a filosofia de falar que está bem, mas não sabemos para quem estamos falando, se realmente quer o teu bem. Se está mal, temos a filosofia de falarmos que está mal e não sabemos se quem estamos falando quer teu bem ou não. E Ezequias não sabia que aqueles homens ali estavam em busca de saberem e levantaram em vossos corações uma inveja de Ezequias. Aleluia! E quando eles vão sair, agora para ir embora, com seus corações não alegres do que viram, não felizes do que Ezequias tem galgado durante todo o seu reinado, não, mas com inveja de tudo que Ezequias tinha sobre as vossas mãos. Chega um profeta chamado Isaías e diz: quem são estes homens? De onde esses homens vieram? Ezequias, alegre de coração, diz: estes homens vieram de Babilônia para nos conhecer, aleluia, e saber sobre como nós reinamos com glória nesse lugar. E o profeta responde: tu falaste e mostraste alguma coisa para ele?
fala com ele naquele momento. Fala com ele. Ou fala para Ezequias que esta doença que ele está, depois do que ele tem feito, de a colocar sentado à mesa quem não era para estar sentado, de colocar para entrar dentro do templo quem não era para ter entrado, de colocar ou de mostrar o que não era para ser mostrado. Fala para ele que esta doença, ele, aleluias, não terá mais uma outra solução senão de morte. Porque o que era apenas uma doença que poderia ser curada a partir daquele momento, Galgas e Ezequias, agora um processo de morte. Porque tem momentos em nossas vidas, amados, que se não nos consertarmos, porque se não voltarmos à presença do nosso Deus, se não andarmos diante da presença de nosso Deus, querendo ser crente dentro da igreja, mas procurando lá fora, Deus vai te fazer um encontro, ou Deus vai vir de encontro com você, mas hoje ou mais amanhã, e talvez será tarde. Talvez será tarde para uma reconciliação. Isaías diz para Ezequias que aquela doença não é para a vida. Porque a partir daquele momento, Ezequias fez, aleluia, ainda coisa mais pior do que o seu pai, que o seu pai derrubou, o seu pai, aleluia, o seu pai fechou as portas do templo, o seu pai levantou altares, aleluia, mas seu pai não pegou quem não era para estar para fazer culto, não, para prestar culto, não, para galgar-se do seu reinado também, não. Seu pai fez tudo o que era, aleluia, maus aos olhos do Senhor, mas de uma coisa ele preservou, aleluia, não colocar, aleluia, dentro da casa de Deus, quem não era para estar, de colocar aceitado à mesa do rei, quem não era para aceitar, aleluia. E Ezequias, quando ouve essas palavras, Ezequias se lembra da oração que ele fez quando seu pai ainda era rei. Ele diz: ah, Senhor, aleluia, lembra-te, lembrar, fala-se de lembranças, e se eu vou em lembranças, esta, aleluia, oração está falando do início lá atrás. Lembra, Senhor, que eu te fiz uma promessa, e agora vem ele do presente. Peço-te, é presente. Lembrar, fala de lembrança, lá de trás. Agora peço, fala de presente. Ele está dizendo: eu sei que eu errei, e o meu erro foi muito maior do que o do meu pai, mas peço-te que andei, ou seja, não vacilei nos meus pés, andei diante de ti, aleluia, em verdade. Aqui é onde há a sinceridade da oração de Ezequias. Ele não diz: eu falei contigo em algum momento. Não. Ele diz e afirma, aleluia, eu andei em verdade. Ou seja, tudo que lá atrás eu te pedi, ou eu falei, aleluia, eu posso hoje pedir ao Senhor, com coração reto a ti,
que não falhei. Eu falei que, aleluia, reabriria o templo. Eu falei que a adoração voltava. Eu falei que a mensagem voltava a ser pregada. Os louvores voltavam a ser cantados. Eu falei que o teu nome iria ser exaltado. E tudo isso tem um ver, vai ser que eu errei agora. Aleluia. E fiz tudo que era reto. Aleluia. Aos teus olhos. Ou seja, você não encontra Ezequias em nenhum momento eu falhei. Fiz tudo que era reto. A única vez que Ezequias errou foi essa. E agora ele vira o rosto para a parede. E aquelas lágrimas não foi por medo de morrer, não. Porque, aleluia, aquele que tem a certeza da vida que nos espera lá na glória, aleluia, não tem medo, não. Eu aprendi uma frase com a minha mãe. Ela falava: meus filhos, tinha uma coisa eu posso afirmar para vocês. A hora que Deus, meu Deus, quiser vir me buscar, estou pronta. Eu estou pronta. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho dó de morrer. Medo é um. E ela diz: e dó é outro. Mas por que dó? Ela diz: porque eu quero ver meus netinhos nascerem, crescerem, casar, dar bisnetos para mim. Então eu tenho dó e não medo. Às vezes eu falo: eu tenho dó de morrer, mas medo não, porque eu aprendi com ela. E Ezequias vira o rosto, e agora Deus vê a sinceridade de Ezequias e manda de volta o profeta que já está saindo para ir embora. Manda Isaías voltar e dizer para ele que diante daquele clamor e daquela sinceridade, porque falar com Deus, muitos estão falando de qualquer jeito, presbítero. Falar com Deus, muitos estão chamando ele de você, de tu. Mas eu nunca vi chegar num fórum diante de um juiz e chamar: e aí você? E tu? Não. Ou tem reverência de chamar Senhor, ou ele manda você sair, ou ele te dá voz de prisão, porque ele é um excelentíssimo. E excelentíssimo é chamado de Senhor. Aleluia! Então estão agora criando muitas formas de chamar a Deus. E eu só vejo dentro da palavra de Deus uma forma: ele é rei. E rei é excelentíssimo. E sendo ele excelentíssimo, ele é Senhor. E sendo ele Senhor, ele é Senhor dos senhores. E sendo ele Senhor dos senhores, quer dizer: eu sou Rei dos reis. E se ele é Rei dos reis, eu não posso chamar ele de você. E se ele é Rei dos reis, eu não posso chamar ele de tu. E se ele é Rei dos reis, ele é o meu Senhor, ele é o teu Senhor, ele é o nosso Senhor. E o profeta volta e diz: Deus te acrescentará, já finalizando, mas 15 anos de vida. Mas se eu for buscar no original essa palavra mas, não é mais. Porque mas é um ponto interrogativo e final, mas acabou. É o Roberto, mas acabou. E mais vem de continue ou continuação. Ou seja, não foi dado apenas 15 anos de vida, mais de 15 anos. E prova disso, pastor? Prova disso que ele teve outros, se não me falha a memória, 5 filhos. E entre esses filhos, ainda
que toma, ou seja, ocupa o seu reinado, chamado Manassés. E quando ele ocupa o seu reinado, se não me falha a memória, presbítero, ele está com 16 anos de idade. Se ele está com 16 anos de idade, Ezequias viveu muito mais de 15 anos. Deus não vai dizer que você tem apenas uma frase para dar continuidade, não. Deus tem muitas outras frases para te dar continuidade na tua história. A tua história não é um ponto que chega no final, não. A tua história é um ponto com vírgula que vai dar continuidade àquilo que Deus tem colocado na tua vida. Aleluia. E é sabido da igreja que Ezequias, na sua oração, ele pede a Deus a oportunidade de colocar em ordem aquilo que ele mesmo tirou. Sabe qual é o nosso problema? É que nós erramos, nós falhamos e não queremos, aleluia, consertarmos os nossos erros, nós pecamos e não queremos nos reconciliar. Nós andamos, aleluia, contra a sinceridade ou com insinceridade com Deus, mas não nos voltamos para Deus. Mas queremos cantar, queremos pregar, queremos profetizar no pecado. E dá para pregar no pecado, dá. Dá para cantar no pecado, dá. Dá para profetizar até no pecado, também dá. Mas e aí, pastor? De uma coisa eu te garanto, não dá. Não vai dar certo. Você entra lá, naquele grande dia, onde a palavra de Deus diz que como a palma de uma mão surgirá nas nuvens, e crescendo aquela nuvem, aleluia, ou aquela palma, aquele objeto como uma palma de uma mão, crescendo, forma-se um cavalo, e em cima daquele cavalo está, aleluia, assentado sobre ele, e cuja presença será revelada a toda a terra, porque agora toda a terra o verá, aleluia, e só os salvos dirá, aleluia, glória, glória, glória. Por quê? Porque os salvos já estão subindo, e todo olho verá que deixaram, aleluia, de ouvir, de aceitar, de andar com perfeição, com sinceridade na presença de Deus, e ele vem com suas vestes brancas e salpicadas de sangue, e sua coxa direita está escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, eu sempre fui o rei dessa nação e o Senhor daquele que sempre debitar em mim a confiança. Aleluia. Nunca confunda você pregar bonito por estar salvo. Nunca confunda você cantar bonito e a igreja glorificar e você está salvo. Ande diante da presença de Deus. Seja crente dentro da igreja, seja crente lá fora. Seja verdadeiro dentro da igreja, seja verdadeiro lá fora. Ande na presença de Deus dentro da igreja, mas seja sincero com Deus lá fora. Aleluia. Não tem como dividir. Não tem como, aleluia, dividir dois senhores para adorar. Ou você, aleluia, adora o Rei dos Reis, ou você adora os deuses. Aleluia, porque não se agrada um e o outro. Ou você agrada um e desagrada o outro. Aleluia. Ou você agrada a Deus e desagrada o mundo, os deuses do mundo. Ou você agrada o mundo e desagrada o Rei dos Reis. Que o Senhor Jesus nos abençoe mais. Deus possa nos proporcionar, aleluia, uma outra oportunidade para estarmos juntos. Porque se o Senhor Jesus voltar para mim, para você, ou para a igreja do Senhor, a esta noite,
Eu quero te encontrar lá na glória, em nome de Jesus. E dizer, valeu a pena e valeu a pena. Que Deus lhes abençoe.